Amém. Bom, então, como nós já cantamos aqui, né? Eu quero ser um vaso novo. é, Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de vaso. Porém, eu vou usar o tema fases da vida. Amém? Deixa eu só ver aqui. É estranho. Bom, deixa para lá. Então eu quero falar com você sobre a questão de fases da vida. É, Existem várias maneiras em que Deus fala conosco. Várias maneiras. Às vezes ele fala através de um louvor, ele fala através da sua natureza, ele fala através de alguém, de uma mensagem, enfim. São várias as maneiras que Deus fala conosco. Eu quero contar para vocês algo que Deus falou comigo assim, de maneira tremenda, que eu entendi e consegui ouvir a voz de Deus através do coração. Deixa eu compartilhar com vocês para depois, então, eu entrar na mensagem, porque tem tudo a ver o que eu vou falar com a mensagem. Teve uma certa ocasião, não me lembro quando, tem muito tempo, mas muito tempo mesmo, e a gente não esquece, né? É, eu estava parada em um determinado local, eu acho que já até contei isso para alguém, para a Mônica, não sei se para a Silvana, não sei. Eu estava parada num determinado local, esperando uma pessoa, que eu também não me lembro quem, e eu fiquei encostada. E quando eu olhei para frente, tinha umas pessoas trabalhando. Tinham 3 pessoas trabalhando, fazendo uma obra, fazendo um telhado. Eu comecei a ficar olhando aquilo, parei assim, e fiquei olhando, observando aquilo, e achei algo assim interessante, que foi Deus que falou comigo. Algo interessante. É, Deus falou comigo. Aí eu comecei a observar assim. Tinha um caminhão parado, tinha uma pessoa no andaime e tinha uma pessoa lá em cima. A pessoa que estava no caminhão pegava as telhas, jogava para a pessoa que estava no andaime, e a pessoa que estava no andaime imediatamente jogava para quem estava no telhado. Mas só que esse processo era muito rápido. Era assim uma agilidade que eu fiquei assim impressionada. Eu ficava olhando, né? O que estava lá embaixo pegava as telhas, jogava. O que pegava a telha que estava no andame não chegava nem a encostar a mão na telha, impressionante, e já jogava para cima. Aí Deus me mostrou uma coisa, falou algo comigo. Olha, eu visualizei assim: o homem que estava no caminhão era o próprio demônio. Quem estava no andaime era uma pessoa. E quem estava lá em cima era Deus. Então, o diabo, muitas vezes, ele pega o problema, lança. E se nós pegar aquele problema e segurar e ficar com ele, ficamos. Mas se nós formos espertas e pegar aquilo e já transferir para quem é de direito, nós estamos tranquilas. Então, Deus falou comigo desta maneira: nunca pegue, não fica agarrada com um problema, não fica preso a um problema, transfere. Antes mesmo que venha causar algum efeito, transfere para quem é de direito, no caso que era Deus. Então, ali embaixo, o homem do caminhão era o próprio Satanás, era a pessoa e Deus. Ele mandava e a pessoa já mandava para cima, o outro mandava para cima, rápido, tudo muito rápido. Então, se vocês entenderam, Deus falou comigo dessa maneira. Mas por que eu estou falando isso? Porque na mensagem dessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre maneiras que Deus fala. A maneira que Deus falou com uma determinada pessoa aqui na Bíblia, que nós vamos ler agora. Fases da vida. Eu vou abrir, eu quero ler com vocês aqui Jeremias, capítulo 1, no versículo. Não, Jeremias, capítulo 18, 1 até o 4.
O que eu estou achando estranho, porque a tela que está aparecendo aqui na principal não está sendo a minha. Então, eu não estou entendendo por quê, né? Não sei se eu fiz uma coisa errada, mas eu penso que, igual a Johanna falou assim, que a tela que fica aparecendo aqui seria a minha, mas não está aparecendo. Está aparecendo lá em cima, tudo pequenininho. Então, mas vocês estão me enxergando, assim, na tela grande, aí com vocês? Sim. Então, tá bom. Só para mim que não apareceu, mas não tem problema. Então, eu vou ler para vocês aqui, olha, a questão aqui de Jeremias. Vamos prestar bem atenção. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desce até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou ou se quebrou nas suas mãos, ele tornou a fazer de novo o vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, aqui tem alguns detalhezinhos importantes. Nós vamos ver aqui. Então, olha, perceba uma coisa aqui nessa leitura que nós fizemos. Uma coisa importante. Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, porque ele quer falar algo com Jeremias. Então, a ordem é descer para ouvir. Só que quando Jeremias desce à casa do oleiro, a princípio, em um primeiro momento, Deus não está falando com ele através de palavras. Não existe a voz de Deus aqui, mas existe uma cena. E esta cena é do oleiro trabalhando. Amém? Então, nós vamos ver aqui que Deus falou com Jeremias não através de palavra, mas através de cena. É Deus falando com Jeremias sem palavras, mas com uma obra acontecendo perante os olhos de Jeremias. Isso me diz alguma coisa. Primeiro, sempre quando Deus fala para ser compreendido. Deus não é um Deus de confusão, que quando fala, nos deixa dúvida. Sempre quando Deus fala, nós entendemos, ou seja, quando você diz que não sabe se foi Deus quem falou com você, provavelmente não foi Deus quem falou. Porque se fosse Deus, você teria certeza. Deus não deixa dúvidas. Amém? Deus se faz entender de várias formas, como eu acabei de dizer para vocês. Deus falou comigo através daquele trabalho. Deus está falando com Jeremias através de uma obra. Deus tem várias maneiras de falar. Deus pode falar com você através de um louvor. Deus pode falar com você através de uma palavra, de uma mensagem. Deus pode falar com você através da sua natureza. Deus pode falar com você através de um bichinho. Um dia eu estava no carro e quando eu parou no sinal, tinha chovido e tinha uma casquinha de ovo. E nessa casquinha de ovo tinha um passarinho que estava lá, ó, bebendo a água que estava dentro daquela daquela casquinha de ovo, pequenininha, mas o passarinho estava ali se alimentando. Então eu fiquei assim encantada. Então, às vezes, Deus fala nos mínimos, coisas pequenas, mas que chama atenção quando você está conectado ou conectada. Então, Deus sempre fala, sempre tem as suas formas e maneiras de falar. Amém? Então, nesse processo de Deus falar com Jeremias, é explicável porque quando Deus chama Jeremias no capítulo 1, a Bíblia diz que Jeremias fala para o Senhor assim, mas Senhor, eu ainda sou criança. Aí Deus o tranquiliza e fala com ele assim, fique tranquilo, porque as palavras que você vai falar, sou eu que vou colocar na sua boca. Ou seja, quem vai te usar sou eu. Quem usa é Deus. Nós precisamos apenas nos colocar na brecha
Precisamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas e nós seremos instrumentos apenas nas mãos de Deus. Então Deus diz: fique calmo, fique calma, sou eu que vou te usar. Não tenha medo, não. Quando precisar falar alguma coisa ao meu respeito, pode ter certeza que eu sou contigo. E as minhas palavras serão ouvidas, porque eu é que vou usar você. Amém. E quando Jeremias desce à casa do oleiro, há um silêncio da voz de Deus. E parece que eu vejo Jeremias parado e observando o oleiro trabalhar, enquanto a voz de Deus não se manifesta. E a Bíblia diz que o trabalho do oleiro acontece na frente de Jeremias. Quantas vezes nós já ouvimos esse texto? Quantas vezes? Você já deve ter ouvido várias mensagens sobre a questão do vaso, do oleiro. Quantas vezes, né? Nós já ouvimos pessoas cantando essa música que nós acabamos de ouvir agora. Quebra-me de novo, Senhor, faça-me de novo. Quantas vezes já cantamos isso nas igrejas e no antigo? Quantas vezes? Só que quando você vai para a palavra, igual nós somos agora, você vai perceber o oleiro nunca quebrou o vaso. Porque quebrar o vaso é falta de habilidade. E se tem uma coisa que o oleiro não tem, é a falta de habilidade. Ele é perito no que ele faz. Ele não erra. Ou seja, se o oleiro não quebrou, então o que aconteceu? O que aconteceu? A Bíblia diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Sabe o que é isso? O problema não é a habilidade ou a inabilidade do oleiro. O problema é que a matéria-prima é barro. E barro é barro. O que me alegra é saber que o oleiro chama o vaso. Ele olha para aquele barro e fala: isso aqui é um vaso. O olheiro olha para o barro e fala: isso é vaso. Enquanto todo mundo olha para o barro e chama de barro. Mas o olheiro diz assim: olha, não, isso para mim é vaso. Ou seja, ele é o único que olha aquilo que todo mundo despreza. Ele é o único que olha para o barro e fala: é vaso. Enquanto todos olham para o barro e despreza. Mas ele não. Ele diz assim: olha, é vaso. Mas não tem formato de vaso. Eu sei. Mas eu vou fazer. Porque eu sou o oleiro. Eu vou fazer. Esse barro é vaso. Amém? Então, essa é a primeira fase. Eu pego barro, pego algo que ninguém valoriza, coloco sobre as rodas, molho as mãos, então começo a trabalhar, a moldar. Eu começo a fazer aquele vaso, aquele barro. Só que a Bíblia diz que neste processo o vaso se quebra. Quebrou-se na mão do oleiro. Mas veja uma coisa, você já viu chicletes quebrar? Não, porque tudo aquilo que é mole não quebra, simplesmente perde o formato, perde a identidade. Então o oleiro está trabalhando no barro, que ele chama de vaso, mas que ainda é barro mole. É incrível, mas só ele vê naquele barro um vaso. Só ele enxerga este vaso e ninguém mais. E ele está trabalhando naquele vaso.
trabalhando. Sabe o que faz aquela pessoa que não é o oleiro? Sabe o que ele faz? Quebrou. E agora? Ele descarta aquela matéria-prima e pega outra matéria-prima. Mas a Bíblia diz que o oleiro não. O oleiro não. O oleiro, quando o vaso, que ainda é barro, mas que ele já chama de vaso, perde o formato, é isso aqui que acontece, ó. Ele começa, então, ó, a amassar, perder o formato, mas ele pega aquele barro e vai amassando e, ó, começa a modelar de novo para fazer um novo vaso. Amém? Começa a fazer de novo, porque ele não desiste. Ele não descarta a matéria-prima. É barro mole, mas ele já enxerga um vaso. Amém? Agora escute aqui. O lugar para perder o formato ou para quebrar é na mão do oleiro. Porque se você quebrar o vaso fora da mão do oleiro, você vai ser visto como todo mundo te enxerga. Barro. Simplesmente barro. Mas se você quebrou na mão dele, se você quebrou na mão do oleiro, olha o que ele diz. Eu vou fazer novamente um vaso novo. Porque ele não desiste da matéria-prima, ele não desiste de você, ele não desiste do amor que ele tem por você. Ele quebrou, eu vou fazer de novo. Porque a matéria-prima que comprou com sangue precioso no Calvário chama-se Jesus. Jesus. Amém? Ele jamais vai descartar uma matéria-prima, jamais ele vai deixar quebrado, ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Amém, glória a Deus. E isso é o maior gesto de intimidade, porque o oleiro, ele vai o quê? Interferir em nós com as suas mãos. Quebrou? Ele faz de novo e diz: eu não desisto de você. É isso que Jeremias está falando aqui. Isso que Jeremias ouviu de Deus, quebrou o vaso. Olha, ele estava fazendo e quebrou, mas ele refez. Nós lemos, ele refez. Ele fez de novo. Glória a Deus. Isso aqui é uma fase apenas. A nossa vida é feita de fases. Fases nas mãos do oleiro. Porque esse vaso ainda não pode ser colocado nada dentro dele. Por quê? Porque ele ainda está mole. É a primeira fase. Ele fez o vaso, mas o vaso está mole. Amém? Ele fez o vaso. Então, essa é uma fase. Qualquer coisa que você que for colocado dentro deste vaso mole, adere. E isso é o maior perigo da gente. Quando aquilo que a gente recebe adere em nós, você já viu gente que mal começou e já está se achando? Você já viu gente porque canta melhor, acha que é melhor do que todo mundo? Porque prega, acha que prega melhor do que todo mundo? Que já está se achando? Adere, isso é um perigo. O vaso está mole. Então, olha só, a pessoa diz assim, olha, eu sou melhor. Não. Você é vaso igual a todo mundo. O que o mundo, o que muda é que o que muda realmente é o que tem dentro do vaso.
dentro do vaso. E o que tem dentro do vaso não é só seu, é de Deus. Deus soprou nas narinas, lembra? Nós temos algo a mais de Deus. Amém? E é por isso que temos que respeitar as fases. Não é só porque tem formato de vaso que significa que você já é vaso. Precisamos ter esta percepção de que ter o formato de vaso não significa ser vaso, porque tem processo ainda para acontecer. Tem fases ainda por vir. E que processo é esse? Qual é o próximo passo desse processo? O que vem após isso aí? Não se trata... esse processo que está faltando aí é o seguinte. Quando o oleiro termina, a Bíblia fala que ele pega aquele vaso e leva para o forno. E agora não se trata mais da habilidade do oleiro, se trata da nossa. Se trata do nosso caráter. Porque dentro do forno é um ambiente de solidão, mas também é um lugar de preparo que a gente precisa ter. É muito forte isso. Dentro do forno é lugar de preparo. O problema é que quando o vaso sai da mão do oleiro e vai para o forno, o vaso começa a murmurar e reclama. Ah, porque a igreja é isso, porque o pastor é aquilo, porque o louvor é fraco, porque a pregação é ruim, e começa a murmurar e começa a reclamar de tudo e reclama de todos. O problema é que você não fica quieto no momento em que deveria silenciar. E é por isso que as pessoas não alcançam o seu propósito, porque não respeitam o processo para viver o propósito. Eu vou repetir. É por isso que as pessoas não alcançam o seu propósito, porque não respeitam o processo para viver o propósito. Amém? Nós precisamos entender que no silêncio Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. No silêncio, Deus está movendo. No silêncio, Deus está fazendo algo tremendo na sua vida. Nós precisamos entender o momento de silenciar, o momento que estamos no forno, o momento em que nós estamos sendo preparados. Deus está trabalhando na sua vida, no seu caráter, na minha vida, na vida de quem está no forno, porque vaso você já é. Amém? Você é um vaso. Mas eu vou dizer algo que vai alegrar o seu coração. Pode ficar feliz da vida. O forno fica dentro da olaria. E enquanto o oleiro está fazendo outros vasos, ele está olhando para você. Porque daqui a pouco vai chegar o momento em que ele vai abrir o forno. E aquilo que era barro mole, agora é vaso. Aquilo que era barro, agora é vaso consistente. Ficou feliz? Ficou? Pois é, eu também fiquei. Quem não fica? Abriu, agora é vaso. Maravilha! Mas tem mais um probleminha que a gente precisa entender. Que tem gente que quebra dentro do forno. Mas quem quebra dentro do forno? Aquelas pessoas que murmuraram o tempo todo. E quando o forno se abre, aqueles vasos que respeitaram o processo estão prontos. E aqueles que murmuraram, ou seja, passou pelo mesmo fogo, passou pelo mesmo forno, passou pelo mesmo processo, mas só quem respeitou o processo rompeu.
saiu vaso de honra, vaso de ouro, vaso de excelência, vaso que vai voar por esse mundo afora, vaso. Amém, igreja? Amém, irmãs? Desculpa, porque eu costumo pregar lá na igreja. Amém, igreja? Amém, irmãs? Então, o processo é esse. Glória a Deus. Mas o oleiro, calma, o oleiro é misericordioso, porque esse oleiro chama Deus, poderoso, aquele que tem um amor tão grande, aquele que tem uma misericórdia novinha para nós todas as manhãs. Este oleiro chamado Deus, esse oleiro, ele pega o vaso danificado, quebrado, e agora sim, se for preciso quebrar para fazer um novo vaso, assim ele fará, porque é necessário. Porque às vezes precisa quebrar o vaso e fazer de novo, mas ele faz. Ele não joga a matéria-prima fora. Ele não dispensa nenhum vaso. Ele refaz o vaso de novo, ele faz tudo de novo. Amém? Mas o oleiro pega o vaso e faz de novo. Jesus, ele passou 3 anos. Tem vasos que quebram e não volta mais. Não volta mais. Sabe que um vaso que quebrou e não voltou mais? Se você for analisar, tem muitos. Mas eu vou te citar um. Esse vaso quebrou e não voltou mais. Judas. Judas não voltou mais para a mão do oleiro. Quebrou. Jesus passou 3 anos preparando os discípulos. Jesus morre, vai para o céu. O Espírito Santo ainda não havia descido. O véu já havia se rasgado. E agora eles estavam no forno, sendo preparados para o propósito. Qual era o propósito? Anunciar, pregar, falar do amor de Cristo como vaso preparado. Amém? Glória a Deus. Eles estão no templo agora. O Espírito Santo não se faz presente ainda. E agora eles estão lá no templo, eles estão orando. Em Atos, capítulo 2, ela fala o seguinte, ó. Eles estão no forno. Nesse momento, eles estão lá. Mas lá em Atos fala assim, olha, deixa eu ler para vocês aqui bem rapidinho, porque a nossa hora, não tem nem lógica, a nossa hora já está se esgotando. Lá fala assim, olha, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam ali morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade. É isso que acontece quando abre o forno, quando você sai para fora, porque você já está preparada. E as pessoas vão ficar perplexas em ver o que Deus fez na sua vida. Aqui fala assim, olha, Pedro, ele saiu da mão do oleiro, mas ele voltou de novo. E quando ele voltou para o forno e olha o que virou Pedro. Aqui fala que ele pregou de maneira tal, com tanta unção,
que mais de 3 aqui fala assim, olha, como muitas outras palavras, cerca de quase 3.000 pessoas se converteram, porque ele saiu do forno preparado, ele saiu pronto, porque ele obedeceu o processo, porque ele obedeceu de tal maneira que o processo, que o propósito foi lançado. E ele, como tantos outros, como você, como eu, como nós. Agora eu falo uma coisa para vocês. Depois de prontos, tudo que você falar, Deus vai realizar, porque o propósito acontece quando nós respeitamos as fases. Calma, calma. Tudo tem a sua hora. Tudo tem o seu momento. Deus tem preparado tudo para você. Amém? Pode ser que você está vivendo agora num momento de silêncio, de silenciar, mas Deus está trabalhando por você. Deus vai usar você, mas antes deixa Deus terminar o processo em sua vida. Não precipite, não se preocupe. Deus vai terminar a obra que ele começou. Amém? Não murmure, não xingue, não fica com raiva, não fique nervosa, não fique desesperada, não xinga ninguém, igreja, pastor, nada disso. Calma, que a sua hora, o forno vai se abrir para você e você vai sair de lá um vaso perfeito, bonito, de honra, de ouro, e ele vai ser muito usado nas mãos de Deus. Você. Deus está falando para você. Deus está falando para mim também. Deus está falando para todos nós. Você pode falar amém? Eu encerro essa mensagem dizendo para você: você é um vaso precioso nas mãos de Deus. Amém? Deus abençoe a todos nós. Amém. Glória a Deus.